Então estamos aqui de novo, olá, falando toda uma parte sobre a obra, obreiros, o que é um obreiro e explicando algumas coisas sobre como fazer melhor a obra de Deus. Então você que faz a obra de Deus, com certeza você deve procurar fazer a obra do melhor jeito possível, aos panoramas, aos paradigmas, a tudo aquilo que convém, de acordo com os versos que o Evangelho expõe, que já são números elaborados para que a gente acompanhe toda a obra praticada por aquilo que vem e provém do meio de Cristo. Então, nós temos a nossa preocupação, conversa sempre, em nos resgatar, em nos esclarecer a memória, aquilo que Jesus e os apóstolos, os seus discípulos em seguida, explicaram dessa doutrina com o Novo Testamento, que é o testamento que temos como igreja cristã constituída hoje. Então, para se fazer um algo, por exemplo, na Assembleia de Deus, nós temos os títulos de pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar. Nas Assembleias de Deus, por exemplo, onde surge a editora CPAD. Então, onde surge a editora CPAD, nós temos esses nomes, essas nomenclaturas, identificação e registro para se fazer ajuda aquilo que se diz a comunidade, a casa do Senhor, onde a gente se reúne como comunidade. E aí está o altar, está todo o princípio de consagração e um ungimento com aquilo que se diz ser ungido para a parte do Senhor ser então praticado. Então, a esclarecer, nós temos a parte em se ver, em se viver aquilo que o Senhor nos ensinou através da sua manifestação em Jesus Cristo, que se fez entre nós. E os apóstolos aprenderam dele, tiveram revelações e partes próximas com ele, que ele se revelava. E hoje nós temos revelações do Senhor, eles que são cristãos, que tiveram isso, através da palavra, através de orações, através de coisas misteriosas ou sobrenaturais. E nem sempre é bom que se fale sobre isso. Também não é bom que a gente assuste as pessoas ou deixe muito mistério com filosofias vãs desse mundo, ou qualquer princípio que não venha de acordo com essa doutrina do Senhor e aquilo que foi estabelecido por ele. Então, o Evangelho ele explica, nós temos orientação dentro da tradição que se diz as coisas tradicionais que se usam, por exemplo, nas Assembleias de Deus, de parte de culto, liturgia de louvor, essas coisas assim por diante. Pois que a prática, por exemplo, de culto, nós temos toda uma seleção de sequências onde nós iremos então, desfrutar daquilo que o culto ele vem nos formar, entregar, assim por diante. Em prestar conta, em auxílio, aquilo que continua a demonstrar e desenvolver a ordem da pregação da palavra do Senhor. Então a pregação, às vezes, ela vai ser usada para uma pessoa que serve ao Senhor totalmente, não é todos os crentes e todos que estão na obra têm os registros da Assembleia de Deus que servem realmente ao Senhor, servem ao Senhor por dizer, de saber ouvir, dizer que existe o Senhor e vão servir a Deus por princípios de estar escrito, mas de conhecer o Senhor e o Senhor falar no seu ouvido, na sua mente, no seu coração. Nem todos conhecem, também nem todos que praticam a boa vontade da obra do Senhor. Então, aquilo que a gente aprende e temos aprendido do Senhor, nós vamos continuar para que outros continuem. Esse é o sistema cristão, já desde o início da história da igreja. Houve esse sistema e ainda há. E se praticar e continuar praticando as coisas antigas, aquilo que aprendemos do Senhor. E o Senhor ele se manifesta através da sua palavra, do seu Espírito Santo, falando a nós, só que muitos perverteram a palavra muito injusta, a palavra do Senhor, fazendo dela uma mentira, uma falsa doutrina, uma cópia, qualquer tipo de falcatrua, uma impressão de encobrimento, de aparência benigna, mas pelos seus corações somente. Eles não fazem as palavras que se dizem na Escritura em fazer parte daquilo que cada um deve fazer a sua parte e praticar a obra do Senhor. Então, praticar a obra do Senhor é seguir os seus mandamentos do Senhor. Que as Escrituras falam, deve ser seguido, mas aí tem todo o embaralho
fazer pelo Antigo Testamento, não somos do Antigo Testamento, não, mas vamos agir pelo Novo Testamento, não. Aquilo que o Senhor dizer para fazer tanto no Antigo como no Novo Testamento é a palavra dele, a Bíblia é a palavra dele, escrita para onde ele nos orienta através do nosso entendimento e compreensão com o seu Espírito Santo. E assim em nossas orações nós sabemos o que devemos fazer. Então a hierarquia, por exemplo, nas Assembleias de Deus, os pastores, os evangelistas. O evangelista tem um cargo que fica mais perto do pastor. O presbítero é alguém que cuida mais de coisas, por exemplo, os espirituais do altar, com cuidado ao óleo, as coisas ungidas, os bancos, como fica o altar cuidado. E, por exemplo, os diáconos são coisas materiais, da forma que se serve as coisas de necessidades consagráveis, assim, consagradas. Por exemplo, o trabalho da ceia, o cuidado todo da ceia, o cuidado da porta, do estacionamento, a porta para ver quem vai entrar, se a pessoa é boa ou não. Tem que cuidar para o dia seguinte o espiritual não entrar antes, a parte espiritual. Então, vamos dizer que não é nada de espiritismo ou coisa parecida, mas é que a gente não perceba uma pessoa praticando, é isso que eu quero dizer. Uma má obra, uma violência dentro da igreja, tentando invadir a casa do Senhor antes de uma pessoa. Assim, eu estou imaginando que uma pessoa vai vir aqui prejudicar, então a pessoa tem que sempre ficar atenta, é isso que eu quero dizer. Então, ela percebendo que uma pessoa pode chegar algum dia, ela tem que se cuidar e já conversar com outras pessoas. Eu estou preocupado com um certo pressentimento, não é adivinhação, nada, que alguém pode chegar aqui e atrapalhar. Então é bom que todos façam a obra do Senhor mesmo, sem orientar o Espírito Santo, que não conheçam o Senhor. É bom, mas aqueles que fazem mal escondido e fazem a obra do Senhor, eles vão acabar sendo cobaias para aquilo que seja a revelação de suas próprias destruições, da sua destruição de sua vida. Então vão se tornar vasos de desonra. Eles vão se tornar como vasos de desonra para aquilo que se irá fazer das suas próprias destruições. Então as pessoas elas vão caminhar com aquilo de desígnio que elas mesmas estão semeando. Então tem a parábola do semeamento, da semeadura, do que aquilo que a pessoa plantar, ela vai colher. Então, dentro das igrejas, então, tem os diáconos, por exemplo, os evangelistas, os auxiliares, eles auxiliam o pastor, com chave do carro, o pastor precisa pegar uma Bíblia lá, eu vou junto com o pastor em tal lugar lá, está precisando, é um braço direito do pastor para ajudar ele. E outras pessoas mais, como o missionário, que é uma pessoa encaminhada, que o Senhor dá uma cobertura, né? A gente tem essas divisões separadas por Deus dentro da Assembleia de Deus, para se fazer a missão e onde a igreja não alcança o lugar, ainda com o seu estabelecimento, um início pequeno particular, para se fazer a obra, ou então esse missionário ele vai para ajudar ao menos uma única pessoa que o Senhor tem designado e move toda uma igreja, que realmente ele quer o Espírito Santo, uma pessoa com uma parte de uma estratégia, para que outra seja alcançada lá naquele lugar, ou outro lugar, como se fosse um chamado de ser um pastor um dia nas Assembleias de Deus. O Espírito Santo mexe dessa forma com nós. Então, esse missionário ele vai lá, às vezes, por causa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma população de pessoas também acaba se envolvendo no projeto, porque o local é amplo e talvez esse local tenha uma necessidade de sanidade de vida. Então, esse outro registro de missionário de fazer missão ou levar a palavra em lugares que pode ser difícil ou não, mas que há uma necessidade de se ir levar a palavra do Evangelho, a boa nova, uma revelação, a remissão dos pecados, a redenção, a vida eterna, a salvação para a eternidade, para a sua própria vida e para que as pessoas salvem outras pessoas, não por se falar ou por somente crer no nome do Senhor Jesus, vai ser salvo a pessoa e sua casa, mas a princípio sim. E esse efeito do Evangelho, a princípio sim, mas desde que ela continue naquilo que ela aprendeu, os bons costumes e patamares daquilo que se desígnio e manejares de Cristo. Então aí sim as pessoas vão caminhar com aquilo que é dependente e cuidadoso a servir o Evangelho. E continuar com aquilo que é do Senhor nos seus corações, na sua mente, praticando realmente a revelação da obra da conversão. Mas não adianta uma pessoa dizer que acredita, crê, que vai ser salvo pela sua casa, e ela não se converte aos seus maus costumes e acaba fazendo ela divisões e toda a profanação na sociedade, onde tem uma participação dela com crimes, roubos, latrocínios e outras coisas. Daí ela
mas está convertido de jeito nenhum. Então esse vídeo é por essa parte.